Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste canal. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Beli. Fala sério, vocês sentiram minha falta, né? Eu senti muita saudade de vocês, velho! Bom, deixa eu explicar o porquê eu sumi durante essas 2 últimas semanas. Semana retrasada foi meu aniversário, eu tive a Maximus no sábado, então eu gritei e pulei igual um retardado. E semana passada eu acabei ficando sem voz e cheio de dor por conta da Maximus. Além disso, nessas 2 últimas semanas eu tive milhares de trabalhos e principalmente o TCC que eu tava precisando finalizar para entregar ele ontem, que foi sexta-feira. Ou seja, teve muita coisa para fazer e eu acabei não tendo tempo para produzir nenhum vídeo. Mas como eu já entreguei o TCC e a maior parte dos trabalhos, eu tô mais tranquilo e chegando de férias. O que significa que eu vou ter mais tempo livre para produzir vídeo para vocês. Então beleza, vamos falar sobre o episódio de hoje. Para você que tava pedindo tanto pra mim para criar um vídeo de DIY de Juicy, é agora, velho. A gente vai fazer ele agora, mano. Se prepara. Nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre DIYs de Juices. Mas calma, a gente não vai ainda falar sobre a prática, eu não vou fazer nenhum Juice agora. Eu vou fazer isso só no próximo episódio. Nesse episódio eu vou falar pra vocês toda a parte teórica de DIY de Juices. Pra vocês que estão querendo aprender e não sabem o que comprar, que equipamento ter, quais são os componentes que precisa, seguranças e tudo mais. Então nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre os 4 principais componentes para produzir o líquido do cigarro eletrônico, ou o Juicy, sendo que um deles é opcional. E quando eu estiver falando sobre cada um deles, a gente vai se aprofundar sobre cada um desses componentes, explicando para vocês melhor como é cada um deles e para que cada um deles serve. E a gente também vai falar sobre os equipamentos que você precisa ter. Tanto os equipamentos para a produção do Juicy, quanto os equipamentos para sua proteção, velho. Então senta aí na sua cadeira, pega o seu vape e bora pro vídeo! Bom, vamos começar falando sobre os 4 componentes principais para a criação do Juicy. Mas antes de tudo, eu vou falar sobre 2 deles, que eles são os elementos base que nós utilizamos para a criação do líquido eletrônico. O primeiro componente que nós vamos falar é o VG. No caso, glicerina vegetal. A glicerina vegetal que nós utilizamos para a produção dos nossos líquidos eletrônicos, ou Juices, precisa ser a glicerina vegetal bidestilada, mais conhecida como a glicerina vegetal de grau USP. Esse grau USP que eu tô falando, ele é um selo de pureza, máxima pureza desse líquido. Se eu não me engano, a pureza dele é 99,98%, ou seja, ele tá praticamente super ultra puro. E ele é o único que pode ser recomendado para consumo humano. Você consegue encontrar a glicerina vegetal presente em vários tipos de produtos industriais que você utiliza no dia a dia. Ela é presente principalmente na área dos cosméticos. Eu tô falando de shampoo, cremes, algumas maquiagens. Ela é produzida também como umectante de alimentos. É basicamente quando você compra, sei lá, um presunto e ele está embalado a vácuo e tem uma espécie de uma aguinha ali, aquilo lá é a glicerina vegetal. Ela está presente dentro daquela embalagem para umedecer, manter aquele produto umedecido. E ela também é utilizada em máquinas de vapor, que são essas máquinas que você costuma ver em festa, que faz aquele vaporzão louco lá. A glicerina vegetal é utilizada para a produção de vapor ali naquela máquina. Ela é um líquido extremamente viscoso e denso, é um líquido que não possui cheiro, não tem cor e ela tem um saborzinho levemente adocicado. A glicerina vegetal é utilizada no Juicy para produção de vapor. No outro lado desses 2 elementos básicos que você precisa ter para produzir o seu Juicy, você tem o PG, mais conhecido também como propileno glicol. O propileno glicol que nós utilizamos para a produção do Juicy, ele também tem que ter o grau de pureza USP, que é 99,98%. E o PG você também encontra em vários tipos de produtos industrializados. Você pode encontrar em pastas de dente, em hidratantes, lubrificantes, gel para cabelo, aqueles inaladorzinhos de asma para criança e por aí vai. Diferente da glicerina vegetal, ele é um líquido muito menos viscoso, não tem cor, não tem cheiro e ele tem um sabor um pouco desagradável, ele pega para um amargo bem chato. Nós utilizamos o propileno glicol para dar alguns fatores no nosso Juicy. Ele é utilizado para aumentar o sabor das essências, para afinar o Juicy, que no caso a glicerina vegetal ela é muito densa, então a gente utiliza o propileno glicol para diminuir essa densidade do Juicy, para que o algodão ele possa absorver essa solução muito mais facilmente. E quando a gente tem aquele trough heat, que é quando você está puxando o seu vape e você sente aquela pegada na garganta, parte dele vem do propileno glicol. Existiram alguns casos
de pessoas que tiveram alergias ao propilenoglicol. Ah, Beli, quer dizer que eu vou ter alergia ao propilenoglicol? Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. É assim, não é muito comum as pessoas terem alergia a propilenoglicol, mas pode acontecer que você seja assim. Nesse caso, quando você estiver produzindo um líquido na sua casa, você pode, ao invés de utilizar o propilenoglicol, você utilize só a glicerina vegetal. E se você está se perguntando se a glicerina vegetal pode causar alergia a você, ela pode também, mas é muito mais raro você ter alergia à glicerina vegetal do que a propilenoglicol. Então esses são os dois elementos base que a gente utiliza para a produção do nosso líquido eletrônico. Nós temos o PG de um lado e o VG do outro. Ambos esses líquidos, eles são relativamente proporcionais um ao outro. A partir do momento que você aumenta a quantidade de propilenoglicol, você diminui a quantidade de glicerina vegetal. Vice-versa, se você aumentar a quantidade de glicerina vegetal, você diminui a quantidade de propilenoglicol. Então, ao passo que você aumenta a quantidade de glicerina vegetal, você tem um juice que produz muito mais vapor. Do outro lado, se você produz um juice que tem mais propilenoglicol e menos glicerina vegetal, você vai ter um juice com muito mais sabor, só que ele vai produzir menos vapor. Próxima parte que nós vamos falar agora vão ser sobre as essências. As essências que eu recomendo que você utilize para a produção de juices são essências que são produzidas lá fora, essências da gringa. Ah, Beli, qual o problema com as essências nacionais? Então, a maior parte dessas essências nacionais, elas possuem uma grande quantidade de álcool etílico ou etanol. Mais especificamente, essas essências nacionais, elas contêm cerca de 45% da solução só de álcool etílico, o que, nesse nível, é extremamente perigoso para o consumo humano. No caso das outras essências, que são a Flavor Art, as essências da Capella, Flavor West, Flavor Art, ridículo que eu fiz agora. E também as essências TPA. Todas essas são essências que também possuem álcool etílico, porém numa concentração muito baixa. E nesse caso, com esse tipo de concentração praticamente nulo, ela fica extremamente segura para a gente poder utilizar sem problema algum. Além disso, as essências nacionais elas não têm uma concentração da essência tão grande quanto as internacionais, e as internacionais têm um padrão de qualidade muito maior do que as nacionais, que a galera costuma fazer de qualquer jeito, e mesmo se você pesquisar na internet ou ligar para eles, eles nunca vão falar os componentes químicos que tem dentro daquela essência. Por outro lado, as essências internacionais, se você for procurar, você consegue toda a tabela química deles sem problema nenhum. Se você quiser se aprofundar mais um pouco sobre esse assunto das essências, eu vou deixar um link na descrição do site Vapor Aqui, onde o Alexandre fez uma matéria comparando essências da TPA com as essências da Arcolor. E ele chegou num resultado que você pode dar uma olhada aí depois. Então, continuando. Essas essências da TPA, FA, Capella são essências de extrema qualidade e cada um desses fornecedores tem vários tipos de essências diferentes para você poder trabalhar. Você vai ter as essências aditivas, as adoçantes, as bebidas frutadas, as mentoladas, as sobremesas e as atabacadas. No caso das essências aditivas, elas são essências que podem tirar a acidez do seu juice. Por exemplo, se você estiver usando um juice que contém essência de limão e por conta do limão ele acaba virando um juice um pouco mais ácido, você pode utilizar um aditivo que diminui a acidez desse juice. Eles podem também melhorar o sabor e tem alguns aditivos que podem arredondar o sabor geral do seu juice. Beli, como assim? Geralmente existem alguns juices que são produzidos com mais de uma essência. Então se você está lá fazendo, por exemplo, um bolo de café com chocolate e baunilha por cima, pode ser que o café ele domine muito mais o sabor geral nesse juice, que significa que você vai ter um sabor absurdo de café e você não vai ter quase nada de chocolate ou de baunilha no caso. Então se você utilizar esse tipo de aditivo, ele vai pegar essas essências que estão com um sabor mais abaixo e ela vai tentar aumentar esses sabores para deixar todos esses três sabores que eu citei mais equilibrados, para você ter um sabor mais redondo no seu líquido eletrônico, entendeu? Vamos falar agora sobre os outros tipos de essências. Então, quando a gente fala sobre essências frutadas, é exatamente isso que você está pensando. São essências que vêm das frutas. Você vai ter de vários tipos diferentes. Banana, maçã, abacaxi, uva, pera, limão siciliano, morango. Você vai ver fruta até que você nunca ouviu o nome na tua vida. E alguns desses fabricantes de essências dizem que essas essências elas são produzidas da fruta natural. Se são, eu não tenho certeza, mas eu vou te falar. Algumas dessas essências elas realmente pegam o sabor perfeito da fruta. É como se você estivesse comendo uma maçã na tua frente aqui.
Nós temos também as essências de bebidas. Você vai ter tanto essências que são de bebidas alcoólicas como de bebidas não alcoólicas. E aí você vai encontrar uma variedade também enorme. Das alcoólicas você vai ter whisky, cerveja, tequila, amarula, licores e um monte de outras essências. Também para as essências não alcoólicas você vai ter Coca-Cola, Fanta, Gatorade, leite, energético e por aí vai. Temos as essências mentoladas também, que no caso, mentolado é mentolado, é menta. Não tem muito o que falar sobre as essências mentoladas. Mas existem vários tipos de graus de mentolados diferentes. Você vai encontrar alguns mentolados que são mais doces, alguns mentolados são mais gelados, alguns mentolados são mais ardidos. Você vai encontrar vários tipos de mentols diferentes em vários tipos de concentrações também. Aí você vai ter também as de sobremesa, as doces, ou também as custards, que são conhecidas também como essências cremosas. Essas essências são todas elas que são produzidas única e especificamente para criar um tipo de doce específico. Então você vai encontrar doces de tipo bolo, ou tortas, só o chocolate. Você vai encontrar também doces como chiclete, balas e um monte de outros tipos de essências, mas todas essas ligadas a doces únicos especificamente. E por fim, você vai ter também as essências atabacadas, que é muito legal para as pessoas que estão começando a utilizar o vape e estão querendo parar de usar o cigarro. Existem essências que se aproximam muito do tabaco que você costuma utilizar normalmente no seu cigarro. Ah, Beli, mas eu prefiro aquele tabaco mais pegado no charuto. Tem também tabaco de charuto. Você vai ter tabaco para cachimbo, você vai ter tabacos de vários tipos de nacionalidades diferentes, de vários sabores diferentes. É uma quantidade de tabaco que não acaba mais. Então, no geral, você vai ter uma gama muito grande de essências que você vai poder utilizar. E você vai poder utilizar uma só essência, como você também vai poder utilizar várias essências. Que é aí que entra a mágica da produção do seu juice. Se você simplesmente gosta só de morango e quer criar um juice só de morango, você pode simplesmente comprar uma essência de morango, colocar junto com o PG e com o VG e produzir aquele juice de morango. Se você quiser misturar vários tipos de morangos diferentes, você também tem essa possibilidade. Se você quiser criar o famoso cheesecake de morango, você pode também fazer o cheesecake de morango. Utilizando morango, cheesecake, os custards, que no caso são os cremes, algumas essências que elas puxam mais pro torrado para pegar aquela parte da casca torrada do cheesecake e por aí vai. Você vai ter uma gama gigantesca de essências para trabalhar e você vai ter um único limite que é a sua criatividade. Mas a recomendação que eu dou para as pessoas que estão começando agora a produzir os seus próprios líquidos eletrônicos em casa é que você não tente na loucura criar um juice a partir de uma coisa que você gosta. Porque você está meio que gastando uma boa grana aí comprando VG, PG, as essências, se pá nicotina, que eu vou falar daqui a pouco também, fora todos os equipamentos que você precisa para produzir esse juice. Se você for simplesmente criar lá um juice porque você acha que vai dar legal, mas acontece que no final ele pode sair horrível, é mais fácil você pegar, na minha recomendação, você procurar alguns juices que tem a receita clonada aí na internet, de algum juice que você já provou e gosta, e você reproduza ela a partir dessa receita clonada. Você vai ter aquele mesmo juice que costuma custar em torno de uns 80, 50 reais, e você vai ter por um preço de custo de 12, 15 reais no máximo, produzindo em casa numa boa. Então vai valer muito mais a pena e vai economizar uma puta grana pra você. E a última informação que eu preciso passar pra vocês sobre essências antes de pular para o próximo tópico. Geralmente quando você for comprar alguma essência, elas podem vir em dois tipos de soluções diferentes. Ela pode vir na base de PG ou ela pode vir na base de VG. Geralmente é muito mais fácil você encontrar essências na base de PG, mas como existem algumas pessoas que possuem alergia ao PG, também existem algumas essências que a solução de base é o VG. Assim, se por exemplo você tiver a fim de produzir um líquido que é 100% constituído por glicerina vegetal, você tem como fazer isso quando você for comprar a sua essência também de base VG. Mas Beli, qual que é a diferença disso e o que isso vai mudar na hora de construir a receita? Bom, vamos partir de um seguinte exemplo. Eu estou querendo produzir um juice de limão numa garrafa de 100 ml. E eu vou excluir a nicotina dessa equação para não ficar muito complicado. Esse juice que eu quero produzir, 50% dele é constituído por PG e 50% dele é constituído por VG. O que significa que seriam 50 ml de propileno glicol e 50 ml de glicerina vegetal. No caso de eu ter comprado uma essência de limão, que a solução base dela é de PG, ela vai na equação do propileno glicol. Ou seja, quando eu for misturar esses componentes dentro da minha garrafa, 50 ml vão ser de glicerina vegetal que eu vou colocar lá dentro, 40 ml vão ser de propileno glicol. E para completar os outros 10%,
eu coloco a essência de limão, porque ela é base propilenoglicol. No total dando 100%, e aí eu tenho um Juice 50-50 com sabor de limão. É bem simples, na verdade. Agora nós vamos partir para o último tópico dos componentes principais para a produção do líquido do cigarro eletrônico. Nesse caso, esse último tópico que eu estou falando, esse último componente, ele é opcional e só depende se você quer ou não utilizar. Nós vamos falar sobre a nicotina. Assim como as essências, a nicotina ela também é encontrada no mercado em diferentes soluções, em base PG ou em base VG. E aí, na hora que você for criar a sua fórmula para produzir a receita do líquido do cigarro eletrônico, você vai colocar ela em PG, se ela for com solução base de PG, ou em VG, se ela for solução base de VG. Mesma coisa que você faria com a essência. E ela é vendida no mercado em diferentes graus de concentrações. Você vai encontrar desde 30 mg por ml até 100 mg por ml. São concentrações extremamente altas. Quando você for criar a sua receita, você tem a opção de colocar a quantidade de miligramas de nicotina que você quer colocar no seu juice. Mas Beli, como é que eu vou saber a quantidade de nicotina que eu tenho que usar no meu juice? Lembra que eu falei para vocês no episódio passado que eu não sabia muito bem a quantidade de miligramas que podia ser utilizada para você? Pois é, eu acabei fazendo uma pesquisa e eu acabei descobrindo uma fórmula que tem como você fazer para descobrir a melhor quantidade de nicotina que é a mais recomendada para você. Então, por exemplo, eu utilizando o meu vape, aqui meu Avocado 24, por dia eu costumo consumir uns 10 ml de juice. Vamos partir por esse exemplo. Então, durante o dia todo, eu consumo 10 ml desse juice. E quando eu fumava um maço de Marlboro Light por dia, e a quantidade que costuma ter de nicotina no cigarro, em um cigarro, é em média 1 mg de nicotina. Ou seja, ao todo eu consumia 20 miligramas de nicotina no total, por dia. Então, partindo mais ou menos por essa ideia, se você pegar esses 10 ml que eu costumo utilizar e colocar uma concentração de nicotina, a mais recomendada nesse caso seria 2 miligramas. O que significa que para cada 1 ml eu teria 2 miligramas de nicotina. Se eu consumo, no caso, 10 ml de juice por dia, quer dizer que no total eu vou estar consumindo 20 miligramas de nicotina, que é, nesse caso, a mesma quantidade de miligramas que eu estaria consumindo se eu estivesse fumando cigarro. Então o legal para você fazer essa fórmula é ver o quanto você utiliza e consome normalmente de juice durante o seu dia a dia e você compare ou tente lembrar lá atrás a quantidade de cigarros que você fumava por dia. Com isso, você vai ter mais ou menos uma ideia da quantidade melhor de concentração de nicotina que você pode colocar nos seus juices. Só um adendo aqui sobre a nicotina. Existe uma diferença entre a absorção da nicotina pelo cigarro eletrônico ou vape e uma diferença muito maior ainda quando ela é absorvida pelo cigarro. O cigarro, dentro dessas 4.700 substâncias tóxicas, existem alguns componentes que catalisam e potencializam a absorção da nicotina no nosso corpo. Então, se você estivesse fumando um cigarro normal, a absorção dela chegaria até o seu cérebro em pelo menos 50 segundos. Enquanto no vape, o tempo de absorção dessa nicotina, se você estivesse, por exemplo, usando a mesma concentração de nicotina, ela seria muito, muito maior. Eu vou deixar um gráfico no link na descrição mostrando mais ou menos o tempo que leva para a nicotina do cigarro ser absorvida e a nicotina do vape ser absorvida no nosso corpo. Vamos falar um pouquinho sobre os perigos da nicotina. Bom, como eu disse para vocês, a nicotina é uma solução extremamente perigosa porque ela vem com concentrações muito, muito altas de nicotina. E a nicotina é absorvida no nosso corpo muito, muito rápido e muito facilmente. Tanto pela pele, quanto pela evaporação, que óbvio a gente está utilizando isso no vapor, ou no caso quando você fumava na fumaça do seu cigarro. E até de você abrir uma garrafa que tem a quantidade concentrada de nicotina e colocar do seu lado, você meio que está absorvendo aquela nicotina ali pela evaporação dela. Apesar de ser pouca, você ainda tá. E aí que mora o perigo, velho. A nicotina concentrada, como ela é absorvida muito facilmente no nosso corpo, você tem que manter algumas precauções quando você for manipular esse líquido. Evitar contato com pele, evitar principalmente contato com os olhos, não inalar a nicotina e principalmente não beba esse líquido. Em casos mais suaves de exposições de nicotina, você pode começar com algumas dores de cabeça, tonturas, náuseas
E aí crescendo um pouco para vômito, diarreia, pode ser que você acabe desmaiando e em casos piores, em altas exposições à nicotina, você pode chegar até entrar em coma. Isso se você for um adulto. No caso de ter uma criança ou um animal de estimação, se essa criança ou animal de estimação ficarem expostos ou consumirem ou inalarem ou beberem, tanto faz, a nicotina, pode chegar num caso extremo que essa criança ou esse filhotinho de cachorro ou gato pode morrer. Então assim, muito cuidado na hora de manipular a nicotina. Tenha muito cuidado também em aonde você vai guardar essa nicotina. Todos esses produtos que eu citei para vocês têm uma forma de você guardar. Ele tem que ficar num ambiente fechado, arejado, em temperatura ambiente, longe da luz do sol. Principalmente porque as essências, porque elas podem oxidar, o PG e o VG porque eles podem acabar estragando, e a nicotina porque ela pode oxidar também. E diferente da essência, que a essência às vezes demora um pouquinho mais para oxidar, a nicotina ela oxida muito facilmente. Não só pela luz do sol, como também se você deixar a tampa dela aberta ali e ela ficar respirando ali o oxigênio o tempo todo. Ela oxida muito facilmente. Então o que se recomenda é sempre fechado, todos esses componentes num lugar fechadinho, tranquilo, no escuro, em temperatura ambiente. E principalmente longe de crianças ou animais. A gente nunca sabe o que pode acontecer, então é melhor prevenir do que remediar. E aí, puxando um gato agora sobre os perigos que a nicotina pode causar, vamos falar um pouquinho sobre a segurança que a gente precisa ter na hora de manipular todos esses componentes. Para não ter o perigo de cair a nicotina na sua mão, ou de você acabar bebendo a nicotina sem querer, vai que, né, sei lá. Ou de, sei lá, a nicotina acabar respingando um pouco no seu olho, a recomendação que, se isso acontecer, é que você saia correndo e lave muito, com água em abundância. Mas existem algumas formas de você evitar esse tipo de coisa acontecer. Para a proteção dos olhos, recomenda-se um óculos de proteção. Recomendação para evitar que a nicotina caia na sua mão, por exemplo. Tá foda. Luvas, de látex ou de borracha, tanto faz. Desde que você tenha elas em suas mãos e isso evite que caia qualquer líquido, principalmente a nicotina, que ela pode ser absorvida muito facilmente pela pele. E para proteção do nariz e da boca, uma máscara de proteção. Todos esses equipamentos são essenciais para você se você estiver manipulando a nicotina líquida. Isso vai evitar o contato com os olhos, o contato com as mãos e principalmente o contato da evaporação da nicotina pelo nariz ou pela boca e também impede que você seja burro de beber a nicotina, né? Eu imagino que você, comprando esses componentes para você produzir o líquido para o cigarro eletrônico na sua casa, você quer ter uma vida mais saudável usando vape. Então, o mínimo que eu espero de você é que você compre esses materiais necessários para evitar que qualquer outro tipo de problema à saúde pior possa acontecer com você. E por fim, você pode utilizar também mais uma coisa, mas esse no caso é opcional. Um jaleco daqueles de médico. Se no caso você não tiver um jaleco ou não tiver a fim de comprar um jaleco, mas você tiver uma camisa de manga comprida sobrando na sua casa que você não tem problema nenhum em destruir, use ela sem problema algum e mantenha-se protegido. E agora eu tô cheio de talco na minha cabeça por causa dessa luva. Bom, por fim nós vamos falar de mais alguns componentes que você precisa para a criação do seu juice. Nesse caso você vai precisar de algumas seringas para você poder puxar esses líquidos e colocá-los dentro da garrafa do juice que você está querendo criar. Lembrando sempre de utilizar uma seringa separada para cada um dos tipos de componentes diferentes que você vai utilizar. Uma para cada essência, uma para o PG, uma para o VG e uma principalmente só para nicotina, tá? Algumas garrafinhas de plástico ou vidrinhos de âmbar, que são aqueles vidrinhos igual a esse daqui, só que mais escuro, que tem o conta-gotas. E basicamente você já está com um kit pronto para produzir os seus juices ou seus líquidos eletrônicos na sua casa. Uma pausa pro vape rapidão aí, porque nós está precisando. Nossa senhora, como meu cabelo ficou horrível quando eu tiro a touca. Vixe! Parece um demônio! Ai meu Deus, esqueci de falar uma parada pra vocês. Cara, que burro! Então, aproveitar que eu lembrei. Quando você for produzir a receita do seu juice ou do seu líquido eletrônico, eu recomendo um site pra vocês e um aplicativo. O site que eu tô falando é o Steam Engine. Você vai ter uma opção lá em cima de clicar no e-liquid. Lá você vai ter um monte de campos pra preencher, onde você vai colocar a quantidade de nicotina, se você vai usar nicotina, quantidade de PG e VG que você vai querer utilizar e as essências que você vai utilizar para criar o seu juice.
e quando você clicar em calcular, ele vai dizer exatamente para você a quantidade de ml ou até o peso em gramas da quantidade dos líquidos que você vai precisar colocar um por um. Se você, por exemplo, não sabe falar inglês, não sabe ler inglês, tem um aplicativo do VapeTool que está tudo em português e você também vai poder preencher lá todos os campos com a sua concentração de nicotina, a quantidade de VG e PG que você vai querer colocar, as essências que você vai querer colocar dentro do seu juice também, e ele vai te dar um cálculo exato em pesos ou em ml para você produzir o seu líquido eletrônico. Você esqueceu mais alguma coisa, Billy? Eu acho que era isso mesmo. Então é isso, galera. Porra. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio que eu queria passar para vocês. Lembrando, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui desse lado no vídeo. Eu não acredito que eu fiz isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica no botão aqui de se inscrever, eu prometo pra você que não dói nada. E se você quiser saber quando eu vou postar meu próximo vídeo, clica no sininho que tá do lado do botão de se inscrever, que quando eu postar, você vai ficar sabendo. É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou deixar alguns episódios antigos pra, se você ainda não assistiu, aproveita e dá uma clicada agora. E a gente se vê num próximo episódio. Falou!